Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, o Senhor Jesus nos coloca diante da sua palavra que pergunta: com que compararei o reino dos céus? Ele conta duas parábolas. A primeira é do grão de mostarda. O grão de mostarda que cai na terra, brota, se torna uma grande árvore e abriga os pássaros. E depois ele fala também que o reino de Deus é semelhante a um fermento que a mulher mistura na massa e toda a massa fica fermentada. Essas duas parábolas são preciosas para nós porque elas são um convite ao do Senhor para termos esperança, paciência e fortaleza no nosso serviço, ou seja, na nossa evangelização, na nossa vida como cristão. Muitas vezes nós ficamos desanimados, não é verdade? Parece que pregamos a palavra de Deus e ninguém ouve. Parece, até na nossa vida, às vezes ouvimos a palavra, queremos cumpri-la, mas dentro de poucos minutos, às vezes, descumprimos a palavra de Deus. Então o Senhor nos convida a termos paciência. Paciência conosco mesmo, paciência com os outros. Mas não é só uma paciência passiva, não. Tudo vai se resolver, Deus vai dar um jeito de tudo no final. Não, não é assim. Deus ele nos convida a uma paciência ativa, ou seja, nós somos convidados a semear, conveniente ou inconvenientemente, mas nós vamos semear. As pessoas querendo ou não querendo ouvir, nós vamos semear com a nossa palavra, vamos semear com a nossa vida e vamos ter paciência. No momento certo, o Senhor fará esta semente brotar. E nós temos certeza que esta semente será uma grande árvore e abrigará os pássaros. Então, queridos irmãos, querida irmã, vocês não desistam de evangelizar, não desistam de fazer o bem, mesmo que vocês não vejam o resultado daquilo que vocês estão fazendo. Paciência. Olhemos para Abraão, lá no Antigo Testamento. A Abraão, Deus prometeu a ele uma grande descendência, mais numerosa que as areias da praia. Só que Abraão não viu isso. Ele viu apenas um filho, Isaque. Um filho viu Abraão. Mas Abraão acreditou até o final. Acreditou e teve esperança no Senhor. Por isso mesmo, sem ter visto com os seus olhos, mas a promessa se cumpriu por causa da sua fé. Muita coisa nós vamos semear nesta vida e serão as próximas gerações que irão colher, mas nós não podemos deixar de semear. Não podemos. Esta é a nossa obrigação. Somos convidados a semear e ter esperança e fé, paciência, porque no momento oportuno o Senhor fará a sua graça acontecer. Também é interessante a parábola do fermento. Fermento se coloca apenas um pouquinho na massa. Se colocar muito, a massa estraga. Então também poderíamos pensar, às vezes olhando para o nosso redor, às vezes vamos à missa, percebemos cadeiras vazias, percebemos, nossa, talvez o meu vizinho poderia estar aqui, a minha vizinha, e isso é maravilhoso, convide para ir à missa, às vezes é o Espírito Santo que está te tocando o coração, mas somos poucos, em relação ao tantas pessoas no mundo, nós cristãos somos poucos. E ainda dentro desses cristãos, existem aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Então o número de fiéis diminui ainda mais. Mas por que isso? Não podemos desesperar. O fermento também é pouco, mas ele precisa estar misturado na massa, porque certamente ele cumprirá a sua missão. Então não desanimemos também com números, mas pelo contrário, estejamos presentes no mundo, levando a boa nova do reino dos céus, sendo luz, sendo sal. Certamente o Senhor nos recompensará e fará da nossa vida muitos e muitos frutos, que nós nem sequer imaginamos, mas Ele fará. Então não tenhamos medo e façamos a nossa parte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, essa semana é muito especial.
É a semana que antecede as eleições no Brasil. E como precisamos rezar pelo nosso país. Precisamos nos colocar em oração. Se você não estiver fazendo isso, eu convido, na verdade eu exorto você a fazer. Existem várias iniciativas aí na internet, às vezes em paróquias, às vezes em igrejas, lugares para que você possa rezar e clamar pelo Brasil. Nós, da comunidade Mar Adentro, também estamos fazendo uma oração 24 horas por dia, de meia em meia hora, uma escala. Então, nas horas ímpares, nós rezamos o texto da misericórdia e nas horas pares, o texto de Nossa Senhora, pedindo a misericórdia de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Eu convido você a participar conosco. Vai ficar aqui na descrição deste vídeo o link de como você pode fazer para entrar nesta escala de oração pelo Brasil. Ainda são muito poucos, mas não precisamos de muito. Precisamos de oração fervorosas, orações que verdadeiramente cheguem ao coração de Deus. E certamente o Senhor Jesus nos libertará de todo o mal e nos fará fazer boas escolhas. Então participe conosco, reze pelo Brasil esta semana. Isso é muito importante.